Hoje nós vamos ver a história de uma mãe que foi uma mãe exemplar. O nome dela é Ana. Eu gosto muito da história de Ana. Eu tenho uma filha que se chama Ana Rebeca. Eu tenho duas filhas, uma que se chama Ana Rebeca, que hoje está com 19 anos, e tem outra que chama Gabriela, que está com 17 anos. Olha elas aí. Não são lindas? A gente, mãe, sempre lembra desse tempo que eram crianças, mas elas cresceram, já não estão assim. Cresceram, e graças a Deus, porque Deus tem propósito para o crescimento dos nossos filhos. Deus tem plano para a vida dos nossos filhos, porque família é o quê? É tudo de bom. Deus criou a família, Deus tem planos para a sua família, Deus quer abençoar a tua família. E hoje nós vamos aprender aqui com Ana, como nós podemos, 3 características de uma mãe exemplar. O que você tem que fazer para ser uma mãe exemplar? Então, de acordo com a história de Ana. Ana todo mundo conhece, era esposa de Eucana, que Eucana também era casado com Penina, não é verdade? E aí Penina tinha filhos e Ana não tinha. E essa era a tristeza do coração de Ana, ela era estéril. E isso era o problema, ela sofria muito com isso. Sofria na sua cultura e sofria dentro da própria casa. E nós vamos ver a história de Ana como mãe, que é no texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 9 a 11, nós vamos estar lendo agora. Diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana estava ali amargurada, chorando, com a alma amargurada e lutando com Deus, para que Deus pudesse dar a ela aquilo que ela tinha necessidade. A necessidade de Ana, nesse momento, era ter um filho. E sabe, às vezes a gente fala: mas Deus sabe todas as coisas. A gente às vezes tem que lutar para conseguir determinadas coisas nas nossas vidas. Tem a história do juiz iníquo, não sei se você conhece. Tinha uma viúva, que sempre estava, é a história bíblica, que sempre estava atrás do juiz para ele resolver uma causa dela. Estava ali, sempre incomodava o juiz, e o juiz nunca respondia. Em Lucas 18... Aí, até que o juiz falou assim, por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, o juiz, né? Esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que não venha me importunar. E sabe o que a palavra diz sobre isso? Jesus contou aos seus discípulos essa parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Não desanime. A tua família é tudo de bom. Você pode estar passando por problemas, mas não desanime, que o Senhor está contigo. Então vamos ser como essa viúva, estar ali insistente aos pés do Senhor, até que a gente consiga aquela bênção para a nossa família, para os nossos filhos. E sabe, Ana lutava aqui, Ana lutava para ter um filho. Ela não podia, ela era estéril. Quantas pessoas da nossa igreja não lutam para ter um filho? E quantas já lutaram e já foram contempladas com o filho? Que bênção! Deus quer te abençoar. Busque a Ele.
Busque a Ele, que Ele vai fazer a obra na sua vida. E olha, nós também temos mães que lutam pelo seu filho, para que ele cresça saudável, que se desenvolva bem, não é verdade? Essa é uma luta diária das mães de crianças pequenas, das mães de adolescentes. Nós estamos lutando para que os nossos filhos possam crescer saudáveis. Às vezes, Deus te achou especial e te deu um filho especial. Mas você deve lutar para que ele desenvolva o máximo do potencial que ele tem. Porque esta é a vontade de Deus. E não fique olhando o determinismo das pessoas, falando, não vai. Não, você pode conseguir grandes coisas com o seu filho, não importa a situação que ele esteja. E sabe, eu quero compartilhar com vocês também um testemunho da minha família. Tem muitas mães e famílias inteiras que lutam pela saúde de seus filhos. É ou não é? A nossa rede agora está lutando pelo Romeu. Para que Deus, é um bebezinho recém-nascido, que nasceu com problema de saúde, nós estamos orando para que Deus faça um milagre na vida do Romeu. E nós cremos nisso, sabemos que Ele faz milagres. E eu vou compartilhar com vocês a história da Vivian Emerson. Vivian é minha sobrinha, filha da minha irmã Elza e do Wilson. Eles moram em Maringá. Ela já tem uma filha, hoje com 17 anos, e ela estava grávida do Gabriel. E quando chegou no final da gravidez, na gestação, ela descobriu um câncer, ainda ele na barriga. Ela descobriu que o neném vinha, que estava com câncer. E eu vou ler o testemunho dela, porque ela falou assim, tia, o meu testemunho é para dar, para as pessoas crerem que Deus é fiel, que Deus faz milagre, que Deus se importa com as suas coisas, seja mínima e seja tão grande quanto a questão de saúde. Deus se importa com você e quer fazer o melhor para a sua vida. Eu vou tentar ler aqui, tá bom? O testemunho dela. Na gestação, eu descobri um tumor na suprarrenal esquerda do Gabriel. Quando ele completou 2 meses de vida, ele fez cirurgia e tirou o tumor e tirou a suprarrenal esquerda. Com 2 meses, ele estava com metástase. Um novo tumor na outra suprarrenal direita, que estava necrosada, e vários tumores no fígado. Os médicos não recomendaram cirurgia e nem quimioterapia. Ficamos monitorando o crescimento dos tumores por exames de imagem. Quando ele completasse 6 meses, iríamos começar a quimioterapia, porém os tumores começaram a diminuir de tamanho. Quando ele completou 11 meses, surgiram novos tumores nos braços e pernas. E aos poucos os tumores foram diminuindo, sem quimioterapia, sem remédios e sem nova cirurgia. Quando ele completou 2 anos e meio, estava curado. Graças ao nosso bom Deus, foram um total de 1.014 dias de luta, oração e jejum. É esse garotinho lindo aqui, que é o Gabriel. O Gabriel hoje tem 6 anos e está saudável. Tem uma vida normal. Graças a quem? A Deus. Tudo por Ele. É tudo por Ele. Ele pode fazer milagres. Ele pode fazer milagre na vida da sua família. Você pode pensar, não, o problema meu é muito sério. É com filha, com marido, é com isso, com aquilo. Não tem solução. Tem solução. Porque Deus faz milagres. Deus faz milagres. Deus ouve nossas orações. E Ele faz milagres nas nossas vidas. Mas sabe, às vezes, a gente está tão preocupado com determinados problemas, e esquecemos de um problema que todos nós nascemos com ele. Você nasceu com essa enfermidade. Você nasceu com pecado. A Bíblia fala que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mão. Essa doença, todo mundo tem, e essa doença leva à morte eterna. Não é a morte aqui, é a morte eterna. E sabe de uma coisa?
nós, como pais, muitas vezes, estamos tão preocupados em dar a melhor roupa de marca para os nossos filhos, os melhores brinquedos, os melhores cursos, a melhor educação, que estamos preocupados com a sua vida profissional, com o seu casamento, estamos preocupados com a situação financeira, e nos esquecemos do mais importante, que é a salvação do seu filho. Você tem orado pelos seus filhos? Pela salvação dele? Ou você se preocupa mais com essas outras coisas, que são importantes? Não é que não são importantes, são importantes. Mas a salvação do seu filho vai fazer toda a diferença na vida dele. Vai transformar a vida dele. Vai fazer com que ele possa ser uma nova pessoa. Possa ver o mundo de outra perspectiva. Vai fazer com que a vida dele seja equilibrada. Gente, Jesus é tudo em nossas vidas. É tudo. E muitas vezes nós estamos deixando de lado. E sabe, isso daí é muito complicado, porque nós não estamos lutando por nossos filhos. Nós não estamos lutando por nossos filhos. Você tem que lutar. Deus quer que você chore, ore, lute pela sua família, porque a sua família é o seu maior patrimônio. Não é o seu dinheiro, não é o seu carro, não é a sua casa, não é o que você tem. Mas é a sua família, que é o maior patrimônio que você tem. Então, nunca esmoreça, não desista, não se acostume. Não fique acostumado ao mais fácil. Porque às vezes a gente se acostuma com a vida e leva a vida do jeito que ela vai. Não é? Deixa a vida me levar, né? Que fala a música, não é assim? E a gente deixa a vida levar a gente. Não, nós temos que saber por que nós estamos, qual que é a nossa função aqui na terra. E os nossos filhos necessitam de Jesus da mesma forma que você. Desde criança você tem que falar de Jesus para eles, sabe? Às vezes eu estou falando isso e você fala, uau, nunca pensei nisso. Agora já foi, meu filho já está adolescente, ou já passou a idade, ou... Agora não tem mais jeito. Sempre tem. Sempre tem uma nova oportunidade. Você tem que reformular a sua visão, superar essa situação e buscar a Deus. Confesse o que você errou, faça propósitos diante do Senhor e mude a sua vida e a vida da sua família. Amém? Então, olha, tenha a sua esperança em Deus. Lute por seu filho. A Ana lutou para ter filhos. Nós muitas vezes lutamos pelo desenvolvimento dos nossos filhos, pela saúde dos nossos filhos, pelo futuro dos nossos filhos, mas nunca vamos nos esquecer de lutar pela salvação dos nossos filhos. Amém? Então, Ana é uma mãe exemplar. São 3 atitudes, características que ela tem. Lutava pelo seu filho. E a segunda característica, sabia lidar com a oposição. Vamos ler agora os versículos de 12 a 16. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. Sabe? Nós temos que saber lidar com a oposição. Ela se angustiou, mas ela enfrentou. Ela enfrentou a oposição de alguém que ela menos esperava. Ela estava dentro da igreja, o próprio sacerdote veio acusando ela ali dentro.
Alguém que a gente nunca espera. Às vezes na tua vida você está assim, num impasse desse. Alguém que você nunca esperava está te acusando, está indo contra você. E sabe, o que Ana fez, ela não se angustiou, ela se angustiava, mas ela não ficou brava. Ela ficou tranquila e serena. Porque ela podia dar uma boa resposta para o sacerdote ali, não é verdade? Porque ele chamou ela de bêbada. Ela estava ali orando, angustiada, buscando, clamando ao Senhor de todo o coração, com toda a alma dela, de tanta angústia que tinha no seu coração. E o sacerdote vai e fala que ela está bêbada. Ela podia dar outra resposta, mas sabe o que ela fez? Ela se manteve tranquila, sóbria, serena. Nós temos que nos colocar assim. Lidar com oposição desse jeito. Lidar com oposição desse jeito. E sabe, às vezes, você pode ter na própria família, até com esposa, até os filhos, pode ser uma oposição para o crescimento dele mesmo. E o filho você pode falar, filho, esse é o caminho bom, filho, olha que lindo, olha, eu estou vendo lá no final, que lindas coisas Deus tem para você. E seu filho pode estar querendo ir pelo outro caminho, não é verdade? Se mantenha sóbria, se mantenha serena. E mantenha os limites dentro da sua casa. Deus vai te abençoar. Deus vai ouvir a tua oração. E sabe, no mundo em que nós vivemos, a maior oposição que vem, às vezes, é da própria sociedade. Do próprio mundo. Do próprio mundo. Tem um artigo que saiu no boletim informativo online da igreja. Você pode entrar no site da igreja e olhar. É um artigo sobre o Dia das Mães, que fala sobre isso. Uma mulher que trabalhava e que de repente ela ganhou o neném, voltou, ficou em casa um tempo, depois teve que voltar ao trabalho, e ela deixou o trabalho dela para ficar cuidando dos filhos em casa. E ela fala assim, meu valor não está no meu trabalho, mas o meu trabalho tem valor. Ganhe eu um tostão por ele ou não. Porque através dos trabalhos das minhas mãos, seja ela trocando as fraldas dos meus filhos, seja em um projeto remunerado, e às vezes fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, posso tornar a terra um pouco mais como o céu. É uma das coisas que muitas vezes o mundo fala que você tem que crescer, crescer, crescer profissionalmente, e às vezes você deixa a sua família de lado. Então tome cuidado com isso. Não é isso. Você tem que saber o equilíbrio. E sabia? A sociedade também está nos falando que não podemos impor limites. Não. Elas falam assim, gente, você está querendo muito do seu filho, que é adolescente ou jovem, ele tem que curtir a vida. Igreja é muito exigente, não entende as suas necessidades. Estamos numa época diferente, você não é moderna. Tem lugares que não são para nós, nem para os nossos filhos, não é verdade? E nós temos que saber pôr os limites, ter os nossos padrões. Ter os nossos padrões. E isso é muito importante. Às vezes o papel do pai é desconfortável. Mas você é pai. Então às vezes você está querendo ser mais amigo do seu filho do que pai. E o seu filho está necessitando mais de pai do que de amigo. Então, que você saiba descobrir o equilíbrio entre ter afeto e ter firmeza. Você não ama o seu filho porque você deixa ele fazer tudo o que ele quer. Você ama o seu filho, mas você sabe o que é melhor para ele, e vocês podem conversar sobre isso com equilíbrio, com ternura, você realmente estando tranquila.
Porque senão, ficam dois adolescentes brigando, não é? Porque o adolescente vai brigar, e aí você vai falar alto. Quem que é adolescente, então? A mãe ou o filho? Os dois. Mas se eu me mantenho equilibrada, ouço, espero a melhor hora, converso, oriento, oro, luto, para que ele mude, Deus vai te abençoar, amém? Então, olha, mimar, superproteger ou bater não ajudam nesse processo. A gente tem que buscar esse equilíbrio entre ter afeto e ter firmeza e ter limites para os nossos filhos, amém? Então, Ana foi uma mãe exemplar. Ana lutava pelo seu filho, sabia lidar com a oposição, e a Ana era cheia de fé. Vamos ler os versículos 17 a 20, diz assim: Eli respondeu, depois que ele falou aquilo, ó, está bêbada, aí ele volta atrás e fala assim para ela: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor, amém? Ana, gente, quando ela falou aqui, que seja benevolente, e mudou a fisionomia, ela mudou a fisionomia dela. Por quê? Ela creu na palavra do profeta. Ela tomou posse da bênção com fé. Ela estava grávida? Não estava, mas ela teve fé. Fé é você crer naquilo que você não vê. Às vezes você vê o seu filho ou alguma situação tão difícil. Você tem que olhar com fé. Orar, lutar. Ela mudou seu semblante, porque ela tomou a paz de Deus. A paz de Deus invadiu, saiu a angústia, e a paz de Deus invadiu o seu coração. Quando ele falou assim: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, ela tomou posse dessa bênção. E sabe o que aconteceu com Ana? Ela teve Samuel, e depois de Samuel, ela teve 3 filhos e 2 filhas. Uau! Para quem era estéril, né? Deu uma família grande. Deus sabe, sempre faz infinitamente mais do que nós pedimos. E sabe, ela tinha feito uma promessa, que ela ia levar o filho dela, né, para servir no templo. E Ana cumpriu. Como ela havia prometido, ela cumpriu a sua promessa. E quem que foi Samuel, gente? Não é? Quem foi Samuel? Ele foi um profeta, um sacerdote, o último juiz. Ele ungiu Davi, ele ungiu Saul. Ele foi fiel a Deus. E ele fez grandes coisas em nome de Deus. E sabe o mais importante? 1 Samuel 12, 23, olha o que Samuel fala. Ele mesmo falando: e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Foi um homem de Deus, cheio da graça de Deus. O que você quer para o seu filho? Você não quer o melhor? O melhor é ter Jesus no coração. E melhor ainda é ser um homem cheio da graça de Deus. Cheio da presença de Deus. Cheio da autoridade que vem de Deus. São pessoas que vão mudar história. São pessoas que vão fazer diferença no mundo. Você tem que educar o seu filho para ser bênção. Não importa
se ele vai morar no interior, se vai morar numa grande capital, não importa o que ele vai fazer, mas ele vai ser bênção onde ele estiver, amém? Porque às vezes a gente pensa só na grande coisa, não, meu filho vai, não, seu filho vai ser bênção onde ele for plantado, onde Deus tem para ele, e ele vai ser usado de uma maneira tremenda. Ana era cheia de fé e tomou posse da promessa. Qual é a promessa de Deus para você? Aí você pode falar, eu acho que eu não tenho nenhuma promessa com relação aos meus filhos. Você tem? Eu vou ler aqui a promessa de Deus para a sua vida, para a vida do seu filho. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros, amém? Tome posse, ore por isso. Vai e fale, eu quero isso, Senhor, para a minha família, para os meus filhos. Aí, outra promessa, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Toma posse dessa palavra, lute pelo seu filho, pela sua filha, lute pela sua família, porque família é tudo de bom. Deus tem o melhor para vocês. Muitas vezes a gente fica parado, esperando acontecer. Vamos lutar, vamos viver, vamos buscar o melhor de Deus para os nossos filhos e para nossas famílias. Ana era uma mãe exemplar. Eu quero ser uma mãe exemplar. Você quer ser uma mãe exemplar? Às vezes é difícil. Às vezes a gente não acerta, eu estou falando de mim. Às vezes não acerta, às vezes a gente não tem essa serenidade toda. Não é? Mas a gente tem que buscar o Senhor, sempre e sempre. Porque Ele sempre te dá uma nova oportunidade. Ele sempre está pronto a te ensinar. E não pense que é assim, uau, já mudei. Senhor, que eu seja serena. Que nem Dina é um gênio. Pum. Aconteceu. Não, é um processo de crescimento e de aprendizagem. Mas você deve estar disposta a passar por esse processo, errar e acertar, até que os erros ficam longe e você vai começar só a acertar. Amém? Eu quero orar pelas mães. Nós estamos aqui no presencial, você que está aí em casa também, eu quero orar pela sua vida. Mães que lutam, mães que oram, mães que têm fé, que buscam o melhor para os seus filhos. A minha sobrinha, foram 1041 dias, ela contou os dias. Não foi fácil, não foi fácil, para toda a família, para os avós, para os tios, para os primos. Então foi todo mundo juntos, buscando o melhor para a vida do Gabriel. Mas Deus fez a obra. Junte-se, ore, busque. Se você se sente fraca, busque uma amiga que possa orar com você. Busque alguém que possa te aconselhar. Mas busque, não fique parada. E principalmente, busque a salvação do seu filho. Esse é o melhor presente que uma mãe pode dar para o filho. Então vamos orar e lutar para que isso se possa tornar realidade. Vamos ficar em pé as mães? Eu sei que estamos aqui, não podemos estar juntos, mas você que é filho e que está aí do lado, você não pode abraçar, mas você vai fazer assim, levantar a sua mão. Quem está do lado das mães, levantar a sua mão para estar abençoando a vida dessas mães lindas, poderosas no Senhor, que buscam fazer a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, o Senhor conhece cada mãe que está aqui. Ó Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada uma. O Senhor conhece, ó Pai, o temperamento de cada uma. O Senhor conhece, ó Pai, os filhos, a família. Ó Pai, vai derramando bênção sobre essas mães. Derrame bênção sobre as mães que estão também
visualizando pela internet. Ó Deus de amor, necessitamos da sua graça para exercer este ministério tão lindo, mas de tanta responsabilidade. Ó Pai, eu sou uma dessas mães que me colocam no seu altar, para que o Senhor possa fazer prosperar a tua obra no meu coração primeiramente, para que eu possa alcançar o coração das minhas filhas, ó Pai. Abençoe a cada mãe aqui, abençoe a cada lar, abençoe a cada família, ó Pai, porque cremos que família é tudo de bom, mas cremos também que nós devemos lutar, orar e sempre buscar o melhor para a nossa família. Muito obrigado, ó Pai, que a sua graça possa estar sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém. Sabe, e tudo o que a gente falou só tem a ver com Deus. Pode ficar em pé, nós vamos cantar uma música que fala sobre isso. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Você está sabendo para onde você vai? Se você não sabe, busque a Deus. Ele vai te orientar a sua vida. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Amém? O amor de Deus é quem nos sustenta. E nós agradecemos a Deus, porque Ele está conosco e Ele nos ama de uma maneira incondicional.